Olá, nono ano! Hoje iremos falar sobre ligações químicas entre os átomos. Então, como nós sabemos, todas as substâncias químicas são formadas por átomos de elementos químicos. E essa imensa maioria das substâncias conhecidas são formadas por átomos combinados, com exceção dos gases nobres, que nós iremos falar daqui a pouco. Então, se você notar aqui, olhando aqui para essas substâncias, você tem o gás oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio, então combinados entre si. No caso do gás carbônico, você tem um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. No caso da água, um átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. E no caso do cloreto de sódio, um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. Ok? Então você vê que sempre eles estão combinados entre si e não isolados. Agora nós vamos ver a exceção dos elementos químicos, no caso dos gases nobres, como é que eles se comportam. No caso dos gases nobres, você já tem aqui uma característica diferenciada. Eles são os únicos que são encontrados isolados na natureza, certo? Eles não estão combinados a nenhum outro átomo. Você encontra os gases nobres isolados na natureza. Mas como explicar esse fato? Por quê que eles têm essa estabilidade de não precisar se ligar a um outro átomo? Então, as características que os cientistas observaram, olhando para os gases nobres, foi que a maioria desses gases possuem 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons. Ok? Essa última camada é chamada camada de valência, certo? Como nós vimos nas últimas aulas. Então, os cientistas concluíram que a razão dessa estabilidade deva-se a essa similaridade aqui encontrada entre os elementos dos gases nobres, em que eles possuem 8 elétrons na última camada, ou 2, como no caso do hélio. Então, essa estabilidade deve-se a essa distribuição eletrônica que só é encontrada no grupo 18, que é o grupo dos gases nobres. Observando essa característica dos gases nobres, Gilbert Newton Lewis formulou o que nós chamamos de regra do octeto. A regra do octeto ela permite que nós venhamos entender melhor como os demais elementos químicos que não pertencem ao grupo dos gases nobres combinam-se entre si. Então, conforme a regra do octeto, um átomo se tornará estável quando a sua última camada, que é a camada de valência, possui 8 elétrons, ou 2, como no caso da camada K. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de se tornarem estáveis, como os gases nobres. Então, cada elemento químico que não é encontrado isolado na natureza, ele precisa se combinar a outro elemento para poder adquirir uma estrutura eletrônica, uma distribuição dos elétrons semelhante à dos gases nobres, para assim obterem a estabilidade. Essa regra do octeto permitiu que se formulasse uma teoria sobre as ligações químicas entre os átomos, e nós iremos conhecer agora. Então, as ligações químicas elas podem ser de 3 tipos: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Na nossa aula, iremos falar apenas da ligação iônica e da ligação covalente. Então, a ligação covalente ela ocorre entre átomos do grupo dos metais e grupo dos não metais. Quando nós estamos na tabela periódica, nós vimos também que, além da organização da tabela periódica como nós conhecemos, os elementos também estão classificados como metais ou não metais, né? Aí tem os metais de transição e temos também o grupo dos gases nobres. Então vamos agora nos atentar à ligação química entre um metal e um não metal. Por que ocorre isso? Ocorre para que eles se tornem estáveis. No caso dos metais, eles formam íons de carga positiva, denominados cátion, como nós vimos na aula sobre íons, certo? E os não metais formam íons de carga negativa, conhecido como ânions. Olhando a distribuição aqui no exemplo abaixo, nós temos os dois elementos. Você tem o sódio aqui de número atômico 11 e o cloro de número atômico
17. A distribuição eletrônica desses 11 elétrons, porque no caso, como são átomos nêutrons, o número de prótons será igual ao número de elétrons. Então, nesse caso, você tem na camada K2, na camada L8 e na camada M1. Então, esse elemento tem um elétron na camada de valência, que é a última camada. No caso do cloro, que tem 17 elétrons, você tem aqui a camada K2, camada L8, na camada M, 7 elétrons. No caso, aqui ele tem 7 elétrons. Como nós temos aqui que os metais eles tendem a formar cátions e os não metais formam os ânions, por esse entendimento você já saberá que, no caso do sódio, ele perderá elétrons. Assim ele se tornará mais positivo, eletricamente positivo, certo? E no caso do cloro ele vai ganhar, para poder se tornar eletricamente negativo. Então ele vai ter mais elétrons do que prótons. No caso do sódio, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Porque considerando que prótons é igual a elétrons, se ele perde um elétron, ele vai ter agora mais prótons, ou seja, mais carga positiva. Então a ligação química se dará da seguinte forma. O elemento sódio, que é um metal, nós representamos aqui o elétron da última camada aqui, próximo aqui é o símbolo do sódio, ele vai ceder esse elétron para o cloro, que tem aqui 7 elétrons, representados da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando ele doa esse último elétron aqui da camada M para o cloro, ambos se tornam estáveis. Por quê, professor? Basta verificar que se ele perde se ele cede esse elétron para o cloro, logo ele perde a camada M, deixa de existir para ele, né? E fica aqui a sua última camada com 8 elétrons, ou seja, ficou semelhante a um gás nobre. No caso do cloro, ele tem 7 elétrons, ele precisava só ganhar 1 para ficar com 8 elétrons. Então, nessa situação, o cloro passará a ter, ao invés de 7 elétrons, ele passará a ter na sua camada 8 elétrons. Então, estará também estabilizado, formando aqui o nosso cloreto de sódio. Ok? Então, vocês podem notar que a ligação iônica aconteceu entre um átomo que cede elétron para outro átomo. Então, um átomo perde e outro ganha. E só ocorre entre um metal e um não metal. Ok? Vamos lá para a ligação covalente. No caso da ligação covalente, ocorre de forma geral entre dois átomos, ambos não metais. Isso é uma informação bem importante. Ambos não metais. Nesse tipo de ligação, os átomos envolvidos irão compartilhar elétrons para se tornarem estáveis. Como nesse caso, todos os átomos envolvidos serão não metais, haverá compartilhamento de elétrons, havendo, portanto, a formação de íons de carga negativa, denominados ânions. Vamos verificar o exemplo abaixo. Você tem aqui um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O átomo de hidrogênio possui apenas um elétron, então esse um elétron vai ocupar aqui a camada K. No caso do oxigênio, você tem um átomo com 8 elétrons, então a camada K com 2, e a camada L, que seria a camada de valência, com 6. Então vejam só, um tem um elétron na sua única camada e o outro tem 6 elétrons na sua última camada, que é a que nos interessa aqui no caso das ligações químicas. Como são não metais, esse aqui vai precisar de quanto para ficar com 8 na última camada? Vai precisar de 2 elétrons, né? Então, vou colocar ele vai precisar de 2 elétrons. Representei o elétron aqui, 2 menos. No caso do hidrogênio, ele vai precisar de 1 para poder ficar igual ao hélio e tem 2 elétrons na camada K. Então, ele vai aqui precisar ganhar 1. Mas como eles não podem perder elétrons, o que é que vai acontecer? Eles vão, compartilhar. Como é que vai ser esse compartilhamento? Esse compartilhamento vai ser da seguinte forma. O hidrogênio que possui um elétron, ele vai se ligar ao oxigênio, que tem 6 elétrons. O que é que eles vão fazer?
eles vão formar uma ligação covalente, eles vão compartilhar esse elétron. Então, o elétron do hidrogênio passará também a ser do oxigênio. Eles vão compartilhar. Então, o hidrogênio aqui vai se tornar estável, porque ele vai ter agora, com o elétron emprestado do oxigênio, ele vai ter 1, 2, ou seja, ele vai ter 2 elétrons. Nesse caso, o oxigênio vai ter agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com hidrogênio, né? Então, está faltando mais um elétron para ele poder ficar com 8. Então, ele chama outro gás hidrogênio para poder compartilhar. Então, agora, esse gás hidrogênio, que também não está estável, ele vai compartilhar o seu elétron com o oxigênio. E o oxigênio vai compartilhar o elétron com esse hidrogênio. Esse hidrogênio passará a ter 2, ficando igual ao hélio, nesse caso estável. E o oxigênio, agora com esses 2 hidrogênios compartilhando elétrons com ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E aqui você tem a ligação covalente. Então, a ligação covalente ela pode ser representada dessa forma aqui. Ó. Onde ocorre a ligação, se apresenta por um traço. Então, o hidrogênio ligado ao oxigênio ligado a outro hidrogênio. E aqui você tem a fórmula final, que é a fórmula da água. Ok? Então, sobre a ligação covalente, é importante informar que você pode apresentar de 3 formas. A fórmula molecular, que é a fórmula propriamente dita como nós apresentamos no exemplo anterior, e a fórmula eletrônica, que você representa os elétrons que estão sendo compartilhados. No caso aqui, o oxigênio compartilhando esses elétrons aqui, né? O nitrogênio compartilhando esses, o cloro compartilhando esses elétrons aqui do meio, e aqui você tem o caso da água, havendo um compartilhamento entre os elétrons do gás hidrogênio e oxigênio. A fórmula estrutural é aquele tracinho, onde ocorre. Então, aqui houve apenas uma ligação covalente. Aqui foi 2 ligações covalentes, uma próxima da outra, dupla. Uma ligação covalente tripla, uma ligação covalente simples. E aqui você tem a ligação covalente simples entre 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Ok? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas. E agora nós passaremos para as atividades que vocês deverão fazer com base nas explicações e com a leitura do texto do livro didático. Ok?